Queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Este evento é um símbolo de perseverança e trabalho na seara do Mestre, porque é preciso muita dedicação, muito amor, muita abnegação para que há 40 anos a família do Centro Espírita Jesus de Nazaré possa espargir as luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na ótica da doutrina espírita que tanto amamos. Então, parabéns a todos e a todas, os organizadores, os trabalhadores, e louvado seja Deus que nos permitiu a alegria e a honra de estarmos aqui hoje, nesta noite. Chico Xavier disse que Jesus nos trouxe a lei de amor, nos apresentou a lei de amor, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas que ao final da sua missão, Jesus já não dizia mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque após 3 anos exemplificando este amor, ele ressignifica o ensinamento dizendo: amem uns aos outros como eu vos amei. E Chico Xavier, ao dizer isso, ele se conserta na cadeira e explica: amar aos moldes de Jesus é amar, mesmo que sofrendo e servindo. Então a reflexão de hoje é exatamente aprendermos a amar como Jesus nos amou. A reflexão de hoje é tentarmos entender mais uma vez o que Jesus espera de nós. Cristo espera que nós não emporcalhemos o ambiente espiritual do planeta, disseminando críticas mordazes, destrutivas, às vezes críticas dirigidas aos próprios companheiros de doutrina. Então, que a gente não emporcalhe o mundo com as nossas críticas a quem quer que seja. Cristo espera que a gente não saia por aí espalhando pessimismo, intolerância, preconceitos. Cristo espera que a gente não espalhe o desamor. Então, viver segundo o Evangelho de Cristo é a atitude de cada momento do nosso dia. Quando a gente entra no comércio, a maneira que a gente trata o vendedor ou a vendedora deve refletir a nossa vivência e o nosso conhecimento do Evangelho. No trânsito, no trabalho, na família, em toda parte. É isto que ele quis nos ensinar quando ele não fundou uma religião e não circunscreveu os seus ensinamentos dentro de um templo. Ele pregou ao ar livre para não reduzir a nossa religiosidade, para não reduzir os nossos bons propósitos, o nosso bom ânimo, a nossa paz interior, apenas no momento em que estivéssemos, como estamos aqui agora, congregados em nome de Jesus. Por isso Cristo não circunscreveu a um templo, a um lugar.
Então, o que Cristo espera de nós? Eu acho interessante a colocação desse verbo, porque a doutrina espírita não impõe nada, mas espera tudo de nós. E o Cristo espera. E Ele espera até quando? Ele espera até que realmente possamos nos converter e converter o Evangelho no nosso companheiro diário em nossas preces. Que o Evangelho seja realmente o nosso manual de conduta, a nossa fonte inspiradora de todas as nossas ações. Certa feita, Chico Xavier ganhou uma esculturazinha, um ícone, de um Cristo, que um soldado europeu, enlouquecido pela guerra, havia pego a espada e decepou os braços de Jesus. E aquele templo religioso não tirou o Cristo sem braços. Eles não restauraram aquele crucifixo. E réplicas foram surgindo. Então alguém trouxe para o Chico uma réplica dessa. Ele pegou aquele Jesus sem braços, olhou e disse assim, muito significativo, esse ícone: realmente nós somos os braços de Jesus na terra. Eu achei lindo ele nos dar a importância de sermos os braços de Jesus. E Emmanuel, estendendo esses ensinamentos, ele trouxe claridades incríveis. Ele trouxe palavras desde 1930, palavras que serviram para orientar os nossos caminhos naquela época, servem hoje e vão ser também os nossos roteiros para o futuro, para todo sempre, porque Emmanuel trouxe palavras de vida eterna. E ele nos garante em determinado momento que a vitória final será do Evangelho. E é tão bom a gente conseguir se aquietar nessa esperança, não é? Que por mais belicosa que seja a realidade hoje, por maiores dificuldades que tenhamos enfrentando, a vitória final será do Evangelho. E quando isso vai acontecer? Quando nós fizermos a parte que nos compete, observando a nossa volta e reconhecendo quando e como Deus nos chama em silêncio para colaborarmos com Ele na construção de um mundo melhor. Deus nos chama a todo momento. Então, o chamamento nesses dias significa a reconstrução de um novo normal. Porque nós vamos compreender, uma vez por todas, que a paz no mundo começa onde? Dentro de cada um de nós. É o tema dessa iluminada semana. E se essa paz começa em nós, ela começa dentro da nossa casa. Quando Jesus fala do amor ao próximo, como grande roteiro que Ele nos traz, é que nos perguntemos como nós temos relacionado com o nosso semelhante, com os quais nós compartilhamos bem de perto o nosso dia a dia. Como está a nossa participação em família? Nós somos na nossa família o problema
ou somos a solução? Que influências e contribuições nós temos levado para dentro do nosso lar? Emmanuel nos lembrou, no prefácio da obra extraordinária de Nélio Lúcio, chamada Jesus no Lar, que a proposta de Jesus para nós é nos converter em semeadores ativos do seu infinito amor. E ser um semeador do infinito amor de Jesus, segundo Emmanuel, é a felicidade maior que nós podemos aspirar aqui na Terra. Em várias situações, Jesus utiliza coisas muito pequenas que simbolizam o reino de Deus em nós. Ele fala do grão de mostarda, ele fala da sementinha, nos levando a perceber que a construção divina em nós está intimamente atrelada aos nossos pequenos gestos, em família ou fora dela. São os nossos pequenos gestos que vão construindo, pouco a pouco, o reino de Deus em nós. Um sorriso, uma delicadeza, um ouvido amigo, uma pequena colaboração, a tolerância e o respeito pelas escolhas e preferências do nosso próximo, mais próximo, a gentileza, em todo momento a gentileza, porque se nós tratarmos os nossos familiares como nós tratamos as visitas, o clima dentro de casa é muito melhor. Eu me lembro, nasci numa família espírita, éramos 3 irmãos. Então, quando o filho de uma visita quebrava um copo de vidro, não tinha importância nenhuma. Não tem problema não, que é isso, acontece. Quando a gente quebrava um copo de vidro, o bicho pegava para o nosso lado. Aí no culto nós aprendemos com o André Luiz que tem que tratar as pessoas de casa igual tratam as visitas. E os nossos pais disseram, tem razão, tem razão. A compreensão, a gentileza, porque nós tratamos as visitas de modo diferente. Nós não estamos falando de cerimônia, nós estamos falando de delicadeza, de gentileza. Porque nós vamos plantando no coração dos nossos familiares esses pequenos frutos, esses frutos pequenininhos, mas que vão germinar. Será um bom plantio. E é necessário muito amor. Colocar muito amor nos nossos relacionamentos. Porque nós pais nem imaginamos quando, como e por que os nossos filhos estão criando cicatrizes. Nós nem imaginamos que eles estão criando cicatrizes. Às vezes, um filho adulto, 40, 50 anos, revela um trauma. Olha, sabe aquela vez? Aconteceu assim, 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 eu me senti assim, assim, assim. A gente fala, puxa, nem imaginava que essa cicatriz estava aí. Por isso é necessário muita compreensão e muito amor. Quando Jesus inicia a sua missão pública, pelo menos o que ficou público nas narrativas bíblicas, porque dos 12 aos 30 nada ficou registrado, Jesus confronta os doutores da lei que estavam no templo de Jerusalém, que perguntam, o que é que você veio fazer aqui? Ele fala, eu vim construir o reino de Deus na terra. E quem está te
patrocinando? A quem você representa? Tem um príncipe, tem um rei que está aí do seu lado? Com quem que você vai trabalhar? E Jesus diz que os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, este era o seu material de construção do reino de Deus. Qualquer semelhança conosco hoje é mera coincidência, mas na verdade o público de Jesus para construir esse reino não mudou muito. Aqui estamos nós, como mendigos de luz e de esperança, mas a despeito de toda a nossa imperfeição, é conosco que Jesus conta para a consolidação do seu reino, compreendendo que a sabedoria nos convoca a edificá-lo primeiro dentro dos nossos corações. E é maravilhoso a gente refletir nos convites de Jesus, porque a voz dele ressoa no mais recôndito das nossas almas, quando estamos orando, quando estamos refletindo, quando estamos vivendo. Então é interessante ouvir Jesus dizer: levanta, levanta. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. E ele falava maravilhas do seu reino, e dele irradiava uma força do amor, porque ele tinha para com todos uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, um abraço, uma carícia. É assim que o Evangelho deve ser transmitido. Ele falava maravilhas e falava com o coração. E me chamou muita atenção no livro Boa Nova, um dos primeiros ensinamentos, das primeiras lições. Jesus diz uma coisa que nós não podemos nos esquecer: se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós deverá estar sempre de pé. E nós sabemos separar uma atitude infeliz da pessoa. Jesus nos ensinou como amar dessa forma. Ele acolhia os doentes, os desvairados, os ladrões, os exploradores do povo, as prostitutas. Ele condenava a prostituição, mas não a prostituta. Ele condenava o roubo, mas não o ladrão. Então seria tão interessante nós aprendermos a fazer isso, em vez de dizer para a pessoa: você é egoísta. Nós poderíamos dizer: não gostei da sua atitude. Você é meu irmão, tão imperfeito quanto eu ainda o sou. Então a gente tem que aprender a separar. A pessoa não é o que ela faz só, ela é o que ela pretende ser, ela é o que ela foi destinada para ser. E nesse sentido, todos nós seremos anjos. E quando Jesus amava, ele amava a potencialidade que existe em nós, como as nossas mães nos amam. Elas amam o anjo que elas vislumbram que nós seremos um dia. E assim deve ser o nosso olhar para todo mundo. No transcurso da existência de Jesus, pelo menos
naquilo que nos foi dado a conhecer, Jesus não mostrou o caminho. Ele se mostrou com toda a exuberância do seu amor e da sua sabedoria, que ele era o caminho. E ele trazia autoridade para ser o caminho, autoridade outorgada por Deus, o Pai dele e o nosso Pai. E ele foi convincente, ele curava, ele orientava, ele consolava, e com as atitudes dele, e com aquele amor que exalava dele, ele arrebatava o coração de todos os discípulos. Nós precisamos de encontrar um mínimo disso se nós queremos difundir o Evangelho de Jesus. Temos que aprender a amar como Jesus amou. Na belíssima passagem do Evangelho de Lucas, quando ele relata a visita de Jesus e os discípulos em Betânia, na casa de Lázaro, nós vemos a colocação das duas irmãs de Lázaro. A Maria representa todos nós quando estamos cuidando das coisas do céu, quando estamos buscando os valores espirituais. E a Marta, a melhor parte era da Maria. E a Marta só se preocupava com as coisas da terra. Representa todos nós quando nos preocupamos com as coisas da terra, que são importantes também. Precisamos nos preocupar, nos ocupar com elas. Então, o nosso desafio, na verdade, não é ou estar na sala com Jesus, cuidando, isto representa cuidar das coisas espirituais, ou estar na cozinha com Marta, isso representando as tarefas do dia a dia. Nossa vida não pode ser: agora eu vou orar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou me conectar com Jesus, agora eu vou cuidar dos meus afazeres, da minha profissão, das minhas coisas. O nosso desafio hoje é reunir dentro de nós essas duas personalidades, sermos Marto e Mário, ou Marta e Maria. Nós temos que saber fazer esta união dos dois esforços. Então, em minhas meditações, que eu faço sempre no começo do dia, eu tentei mergulhar nessa cena de Jesus na sala da casa de Lázaro. Eu fiquei pensando e tentando transcender o meu pensamento, e eu tentava me colocar ali, sentada aos pés de Jesus, ou recolhida no cantinho daquela sala, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eu queria um transe, eu queria realmente me sentir naquela sala, ouvindo Jesus. E fiquei tentando. Aí melhorou um pouquinho o meu interior, e eu levantei e fui cuidar dos afazeres do dia. Nós precisamos de separar um tempo para assentarmos espiritualmente aos pés de Jesus, antes de começar o nosso dia. Nós precisamos de conhecê-lo, nós precisamos de descobrir como Ele nos ama, e principalmente nós precisamos de descobrir como nos entregar a este amor e como espalhar este amor.
conectarmos com os nossos amigos espirituais, que nos protegem, nos orientam em nome de Jesus, é prudente começarmos o nosso dia com uma limpeza espiritual, com uma meditação, com uma reflexão, para evitar esses pequenos deslizes do nosso dia a dia, da nossa invigilância. É uma palavra grosseira aqui, outra ali, é uma atitude negativa, é um pensamento inferior, é um ressentimento bobo guardado ali em algum canto do nosso coração e mal guardado, porque quando nós nos encontramos com a pessoa que nos aborreceu no dia anterior, a gente fecha a cara, a gente dá uma resposta, a gente reage de uma forma que a gente nem esperava, porque a gente nem sabia que estava tão magoado. Então nós precisamos de começar o nosso dia com a força das nossas orações, seguidas de alguma reflexão sobre um ensinamento de Jesus, uma pequena leitura do Evangelho. É uma bênção poder começar o dia assim, dizendo: eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, conte comigo, o que o Senhor espera de mim hoje? E isso nos coloca num nível de consciência e ajuda a nossa vigilância, né? Porque Jesus não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Porque se a gente só orar e não ficar vigilante, nós vamos ficar só na teoria. Então eu estava escrevendo este texto porque vocês estão percebendo que eu colo o tempo todo, né? Eu estou colando aqui. Quando eu estava escrevendo esse texto e eu estava refletindo sobre realmente o que fazer, como fazer para conseguir a conexão divina, eu estava pensando como que realmente a gente consegue se colocar na sala com Jesus, mesmo quando nós estivermos na cozinha. E eu fiquei pensando nisso algum tempo, pouco tempo, e só de pensar foi inacreditável. Todo mundo, toda dona de casa que já tentou, sabe como é chato passar lençol de elástico. Se tem alguém aí que fala que isso é chato, já está santificado. É muito chato. Tem um monte de gente que nem passa mais roupa de cama. Tem um monte de gente que não passa roupa nenhuma. Eu não consigo ainda. Ainda vou evoluir a esse ponto. Então eu estava adiando passar 2 lençóis de algodão pendurados lá na minha área de serviço, me olhando ameaçadores toda hora que eu passava por ali. Aí eu estava refletindo como ficar com Jesus na sala, mesmo fazendo as tarefas, e liguei o ferro e fui passar os 2 lençóis. Eu me vi, é bobo esse exemplo, mas é inacreditável. Eu me vi dobrando o lençol de um jeito que eu nunca tinha pensado e nunca tinha conseguido. Com 1 minuto a tarefa estava concluída. E eu fiquei encantada, que eu achei que eu tinha levado Jesus para a cozinha comigo. A inspiração que veio ali para aquela sementinha de mostarda que eu estava fazendo. Eu chego à conclusão que qualquer trabalho sem espiritualidade é exaustivo, é desanimador. Do mesmo modo que a espiritualidade sem trabalho é infrutífera e egoísta. E depois de concluída essa tarefa, eu saí para o supermercado.
E pensei assim, deu certo na mesa de passar roupa com Jesus, deu certo na cozinha com Jesus, agora eu vou na rua com Jesus. E saí. E eu percebi que eu estacionei num local proibido, que era só de moto, e arranquei o carro para pôr do outro lado da rua, porque eu não queria entrar para o estacionamento do supermercado, a compra era rapidinha. Aí uma ciclista, Pedro Leopoldo é muito plana, no centro da cidade tem muita bicicleta. Uma ciclista me olhou muito feio por eu ter demorado a vê-la, porque ela estava no meu ângulo cego, sabe o ângulo cego do motorista, do retrovisor? Esse ângulo cego que às vezes até nos impede de ver a pessoa que está, dois pedestres que está do nosso lado. Nós temos um ângulo cego para olhar as pessoas às vezes, não vemos que está triste, não vemos que está magoada, não vemos que está sentida, porque elas estão no nosso ângulo cego, né? Mas a ciclista me olhou muito feio, porque eu estava começando a arrancar o carro, eu demorei a parar para ela passar. Ela passou, eu estacionei o carro do outro lado da rua e entrei para o supermercado. De repente chega a moça, a ciclista. Agressivamente ela me dizia: "Tá o seu telefone que você deixou cair na rua, quando você atravessou a rua. Tá o seu telefone." Eu falei: "Nossa, muito obrigada, que sorte." "Obrigada não. Eu só entrei aqui para te falar que você tem mais cuidado, porque você vai acabar machucando alguém no trânsito." Aí eu disse a ela: "Olha, você foi um instrumento de Deus. Mesmo quando você pensava que você estava aqui me perseguindo, você foi um instrumento de Deus. É terrível perder o telefone." Ela falou: "Não foi não. Só entrei para te falar o que eu queria te falar." E repetiu o xingamento todo de novo. Aí eu falei com ela: "Ok, prometo a você que você é mais atenciosa, mas eu continuo muito agradecida." Ela tornou-me xingar mais um pouquinho e não abriu mão de ser a vingadora, em vez de ser um instrumento de Deus. Ela não quis esse papel. Ela não quis esse papel, mas ela foi. Eu voltei para casa muito feliz com o meu telefone e orei para que aquele pequeno incidente não estragasse o dia dela. E lembrei de acrescentar a minha limpeza matinal do meu espírito pela manhã, a gratidão a Deus por tudo de ruim que não nos acontece. Porque nós temos que aprender a exercitar a gratidão, não é, gente? Dizem os entendidos que dentro de um coração grato não cabe nenhum outro sentimento negativo. Então a gratidão por tudo que nós temos, e se nós não estamos enxergando as bênçãos, que nós então sejamos gratos pelo de ruim que não nos aconteceu. Eu falava disso, eu faço palestras no Luiz Gonzaga toda segunda-feira de noite e quarta de tarde, lá em Pedro Leopoldo. Então um casal de amigos, depois de assistir a live onde eu falava de estar na sala com Jesus, na rua com Jesus, em família com Jesus, esse casal pôde constatar que quando convidamos Jesus para estar presente em nossa vida, os mais insignificantes acontecimentos se tornam brilhantes, se tornam abençoados e coisas boas nos acontecem. Eis o relato do casal. Foi uma noite. Eles estavam convidados para um encontro de amigos em um sítio, onde cada um levaria uma iguaria para o jantar. Tinha chovido muito e eles precisaram usar um desvio, porque a cidade, uma das estradas tinha ficado muito alagada.
Eles precisaram de usar um desvio e se perderam ali. E eles viram uma casinha ao longe com uma luz acesa e se aproximaram para pedir informação. Um senhor de aproximadamente 80 anos veio na direção deles, caminhando mais rápido do que se podia supor naquela idade. E eles viram a frustração nos olhos daquele velhinho, que lhes disse: "Oh, vi um farol de longe, pensei que era meu filho que veio me visitar. Hoje é meu aniversário." O casal que havia comentado antes de sair de casa: "Será que a gente pode convidar Jesus para ir conosco nessa festa?" O outro disse: "Acho que sim, pois o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento." Aí eles brincaram e foram. Quando o idoso se aproximou e disse o que disse, eles olharam um para o outro e compreenderam que era Jesus fazendo ali, marcando presença. Era marcando presença, porque afinal Jesus havia escrito, havia dito, e Lucas havia escrito: "Quando fizerdes um banquete, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados, os cegos ou coxos. Não chames nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem pelo convite que você fez." Isso Jesus deixou escrito. O casal, lembrando disso, se convidou para comemorar juntos com aquele velhinho o aniversário. Entraram no casebre, jantaram, abriram a comida que eles estavam levando para o encontro que eles iam, contaram casos, riram e deixaram o velhinho com o coração quentinho e sorrindo. Nada contra os encontros sociais, mas o casal tinha plena consciência que naquela festa com Jesus eles ficaram muito mais felizes. Convidar Jesus para estar conosco é entregar para Deus a nossa disposição em servir. E Deus sempre vai nos mostrar algo que nós podemos fazer. André Luiz nos assevera que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E Jesus expressava o amor em todas as situações, para nos ensinar a ir além da nossa obrigação. Então vamos dar um exemplo. Mateus capítulo 14. Naquela noite, o palácio de Herodes estava todo iluminado em festa. Jesus passou em frente e soube que ali dentro estava a cabeça do seu primo João Batista em uma bandeja. Jesus saiu dali e entrou num barco para um lugar deserto, afastado. Ele pediu aos discípulos: "Quero ir para um lugar afastado." Jesus estava triste. Ele queria ficar sozinho para suavizar a sua dor e o seu cansaço. O dia havia sido muito exaustivo, com muitas tarefas. E Jesus e os discípulos pegaram o barco. Ao atravessarem e atingir a outra margem, uma multidão sofredora aguardava Jesus. O evangelista diz: 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Engraçado, mulher e criança naquela época não eram pessoas.
pessoas. 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E os discípulos, quando viram aquela multidão, eles suspiraram, porque eles haviam visto a dor nos olhos do Mestre querido. E eles também estavam muito cansados. E Mateus escreve: mas tomado de compaixão, Jesus curou todos os doentes. Os discípulos, em determinada hora, disseram: Mestre, a hora já está avançada. Esse pessoal, ninguém mora aqui nessa região, está todo mundo com fome. Eles precisam de sair daqui para ver se encontram algum lugar onde se alimentarem. Vamos todos embora. Mas Jesus não faz isso. Jesus realiza o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mateus escreveu: Jesus tomado de compaixão. A palavra compaixão, usada pelo evangelista nesta passagem, não significa compaixão só, significa também que Jesus atendeu a multidão movido por um sentimento que vai muito além da compaixão, porque a palavra usada significa que Jesus não agiu por obrigação. Ele agiu assim porque ele sentiu nas próprias entranhas a necessidade daquela multidão. E ali ele mergulha nas profundezas do amor. Tão profunda era a sua compaixão que Jesus sentia nele mesmo as necessidades daquele povo. E ao sentir a necessidade do outro, ele deixou de lado a tristeza, o cansaço, o seu desejo de ficar sozinho, porque ele se transforma todinho no desejo da multidão. Ele se torna um com a multidão. Aquelas pessoas que estavam ali não eram os outros precisando deles, era um com ele. Essa é a essência da missão de Jesus. É isso que ele veio nos ensinar, se nós queremos aprender a amar como Jesus amou. Essa é a essência. Só colocando de lado nossa agenda, nosso itinerário, nossos desejos, nosso cansaço, nossa tristeza, é que somos capazes de começar a aprender a agir com a verdadeira compaixão. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E ele disse para os discípulos: eu e vocês somos um. Então é naquele momento que cada um deixa de existir para ser o outro, para ser um com o outro. E isso para Jesus era tão essencial que na última ceia, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 17, versículo 21, Jesus faz uma oração por seus discípulos que nos atinge a todos nós, discípulos de todos os milênios. Jesus pede ao Pai que nós consigamos ser um com Ele. E Ele fala: para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então é isso que Jesus
fez uma oração pedindo a Deus por nós, que assim como ele se expressava e realizava a vontade de Deus, que nós também fizéssemos assim. O nosso aprendizado é longo, mas nós precisamos aprender também o que significa essa expressão, mergulhar nas profundezas do amor. Uma de cada 1000 pessoas leem a Bíblia. Os outros leem os cristãos. E mais do que qualquer coisa neste mundo, o mundo hoje precisa de nós, os cristãos. As pessoas lá fora estão querendo ver Jesus na rua conosco. O mundo já tem sabedoria humana suficiente. Podemos aprender o que nós quisermos na internet. A inteligência artificial é extraordinária, mas é incapaz de nos dar o que realmente precisamos: um novo modo de viver. Se a sabedoria humana, se a inteligência humana, se a inteligência artificial fossem suficientes para resolver os problemas do mundo, nós estaríamos livres das guerras, da fome, das injustiças sociais e do adoecimento mental que está epidêmico. Nós estamos, muitos de nós, emaranhados em discórdias, em tristezas. Muitos estão defiando no vazio espiritual. O mundo está ferido, a terra está ferida e desesperada, aguardando um tipo de cura que só Deus pode oferecer, que Jesus veio trazer e nos ensinar. 8 minutos, será que eu dou conta de contar o que eu quero contar ainda? Vocês estão ameaçados, tem uma ameaça terrível pairando sobre vocês. O Euripides me falou que eu podia ficar aqui o tempo que eu quisesse. Mas eu vou demorar mais uns 10 minutinhos só. Existe uma lenda árabe, se alguém conhecer, levanta a mão, que conta a história de um homem que ouviu Deus pedindo a ele um favor. Pega essa carroça aqui, e a carroça dessa época é aquela carroça que os hindus, os asiáticos usam até hoje. Não existe um animal, é a pessoa que puxa, né? Aqueles coisas. Pega essa carroça aqui e leva essas 3 pedras grandes até no alto da colina. E o homem, todo feliz, ele ia atender um pedido de Deus, né? E ele começou a subir a colina, achando tudo maravilhoso, achando incrível. E ele encontrou um amigo e falou: você vai para o alto da colina? Será que você levaria minhas pedras também? Estou tão sem tempo. Pois. Mais à frente ele encontrou um outro amigo dele. Nossa, Deus é que te mandou. Eu estou aqui com essas pedras para levar, não é de hoje. Já que você está indo, pode pôr aí. Só que a carga ficou muito pesada. E o homem ficou desesperado. Em determinado momento ele larga a carroça e fala: Deus, você me deu uma carga muito pesada. Isso está cruel comigo. Eu não estou dando conta de carregar. Aí Deus se aproxima e fala: de quem é essa pedra aqui? Ah, de João, meu amigo. Tirou. E essas aqui? Ah, essa aqui do fulano de tal, tão bom, sofrendo tanto. Essa pedra é sua? Não, é dele. Tirou. Esvaziou a carroça. Deixou com este homem apenas as pedras que Deus havia pedido a ele que carregasse. Deus esvaziou a carroça.
Então, o que acontece quando a gente começa a pensar nisso? Que nós, às vezes, sobrecarregamos os nossos ombros com preocupações que são dos outros, situações que são dos outros, e nós queremos amar esse outro como Jesus amou e tomamos para nós aquelas preocupações deles. Mas existem estatísticas provando que uma grande parte das nossas preocupações nós não podemos fazer absolutamente nada. Não conseguimos resolver o problema do outro. Então não há nada a fazer pelo outro? Há sim. Sem interferir na tarefa que é dele, nós podemos dar o nosso ouvido, ajudar em alguma coisa, orar por aquela pessoa, mas o problema é dela, ela que tem que resolver, mesmo porque tem problemas que nós não conseguimos resolver para o outro. Fulano é alcoolista. Ai, que problema! A esposa não dorme, de preocupação. Como é que eu posso ajudar fulano? De 1000 maneiras, mas aquele problema só o fulano é que pode resolver. Vocês concordam? Então a sabedoria vai nos colocar no lugar certo de que tipo de amor nós vamos dar. Porque Deus nos mostrou o céu, mas nós que temos que caminhar para chegar lá. Deus criou as flores, mas elas é que têm que desabrochar. Então tem a parte, a tarefa de cada um. E para encerrar de fato, ao fazer uma palestra, depois vocês podem conferir lá no nosso canal sobre como esvaziar a nossa carroça, como que as preocupações nos adoecem. Eu pedi emprestada a dor de uma amiga para trazer as nossas reflexões, a história dela, que diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. Há 11 anos, ela nos procurou lá no Luiz Gonzaga em 2014. O filho dela tinha na época 24 anos e estava envolvidíssimo em drogas. O desespero dela era imenso, a dor era imensa. Só quem já passou por isso é que sabe como sofrem os pais. E ela pedia ajuda, ela pedia orações para conseguir tirar o filho daquele caminho. E ela tinha uma esperança maior do que a oração podia oferecer, porque a oração não faria um milagre. Concordam ou vocês estão ficando chocados com isso? A oração de mãe, Chico Xavier dizia que escancara, arromba as portas do céu. Mas infelizmente, oração só não tira ninguém das drogas. Porque se tirasse, não tinha quase nenhum drogadito nesse mundo. Porque quase todos têm uma mãe orando por eles. E isso é triste de constatar. Mas a oração só não tira. Seria muito fácil. Então, eu refletia com ela sobre isso. E eu falei com ela que nós íamos orar muito a Nossa Mãe Santíssima para que Nossa Senhora a fortalecesse, para que ela nunca desistisse de tentar. Mas a cura só dependia do filho dela. Que a Nossa Mãe Santíssima a fortalecesse para que ela suportasse a dor de ver o filho naquelas circunstâncias. Que nós iríamos orar incessantemente para que o filho dela despertasse e por ele abandonasse o vício.
voltou a frequentar as reuniões públicas, se fortalecendo com a evangelioterapia, com a fluidoterapia. Anos e anos de aflições e lutas. Em 2015, o filho dela se envolveu em um assassinato na cidade de Contagem, de um professor universitário muito benquisto. Isso foi manchete em todas as mídias de Minas e do Brasil, não sei se vocês se lembram. Era um professor muito benquisto e teve ampla repercussão. Nessa época, pela mídia, o filho dela estava separado da esposa e morava com essa minha amiga, mãe dele, e um filho pequeno dele. Durante o tempo que ele ficou foragido, ela cuidava desse neto. Quando ele comete esse crime e foi preso, ela descobre pela imprensa que o filho dela era garoto de programa. De acordo com as investigações, o suspeito mantinha um relacionamento com a vítima desde 2013. E um mês antes do crime, o professor descobriu que o amor da vida dele era casado e tinha um filho. E isso que foi o motivo de uma confusão, da desavença entre os dois, já que a vítima, o professor, queria um relacionamento estável. O filho dela foi condenado a 14 anos de prisão. Ela sofreu muito quando viu o filho ser tratado pela imprensa como um monstro. Porque mesmo que sejam monstros para as mães, eles nunca são. Nunca são. E de fato, aquele era apenas mais um jovem entre milhares de outros adoecidos pelas drogas. Com o filho na prisão, ela chegou lá no centro sentindo-se até aliviada, porque eu não encontro outro adjetivo para classificar a aparente tranquilidade que ela apresentava. E ela disse: estou mais tranquila, porque agora eu sei onde ele está. E ele agora não corre o risco de ser morto nas ruas. Lendo engano. Pelas 2 penitenciárias que ele passou, ele contraiu enormes dívidas de traficantes presos comprando drogas. Ela recebia telefonemas ameaçadores: se ela não pagasse, matariam o filho dela. Entre orações e sacrifícios, por 2 vezes ela saldou a dívida, retirando do seu salário de manicure. A 3ª vez que ela recebeu uma ameaça, ela chegou novamente ao centro pedindo orações e a proteção dos amigos espirituais, porque ela ia à penitenciária negociar com o traficante. E ela foi, e chegou lá, ela chorava e pedia a ele: não mate o meu filho, eu não tenho mais dinheiro, eu vim cá para ver se você me dá um prazo, se você financia, porque as quantias eram muito altas. Sabe o que o traficante fez? Ô dona, já que é assim, não precisa pagar não. Eu vou inclusive avisar os meus colegas que não venda mais drogas para o seu filho. Como a gente pode observar, nem todo mundo é tão monstro assim, né? Ela estava protegida. Enquanto o filho dela estava preso, uma outra luta surgiu. A nora, que também se drogava, começa a reivindicar a tutela do filho, porque quem estivesse com o filho é que receberia o salário que vem da prisão. E ela não queria entregar aquele menino. Quem tem neto aí, gente?
Quem tem neto aí sabe como é que ela se sentia. Ela chorava e pedia orações. Conversamos muito naquela época sobre adoção. Que Deus e os juízes resolvessem o que fosse melhor. E caberia a ela se render e se entregar a Deus. E entregar o caso para Deus. Eu dizia a ela que Deus não errou de endereço onde aquele espírito que veio a ser o seu neto renasceu. Por certo, ele trouxe a prova de encarnar entre pessoas de má vida, conforme aprendemos na questão 260 de O Livro dos Espíritos. Ele traz o desafio de ser bom, mesmo não tendo exemplos saudáveis ao seu redor, como muitos conseguem. Não conseguem, gente? Muitos conseguem. Então eu falava com ela disso, e com muito sofrimento ela foi compreendendo. Ela queria criar aquele neto. Ela estava pondo aquelas pedrinhas na carroça dela. Ela queria criar aquele neto. Ela perdeu a causa e entregou o neto. Refletiu. Quando ela voltou, ela estava triste, mas ela não estava mais desesperada. Ela estava se ocupando das questões da vida dela, mas ela não estava se consumindo na preocupação de coisas que ela não tinha o dom de conseguir resolver. Ela já conseguia se entregar para Deus e confiar na ajuda que vinha do alto. Ela começava a esvaziar sua carroça e continuava amando filho e neto e nora. O filho recebeu liberdade condicional esse ano. Esse ano. E ele morava com outra moça que também estava grávida. Ele logo retorna à vida de antes. No dia 9 de janeiro, ela me liga pedindo orações, pois o filho estava desaparecido há 3 dias. Dia 15, nova ligação do telefone. Ela se desculpava por me incomodar tanto, e ela se punia, dizendo como que ela tinha coragem de incomodar a mim, que havia passado por uma dor muito maior, sepultando 2 filhos. Ela pedia desculpas disso. Ela localizou o filho no pronto-socorro. O marido de uma vizinha viu o filho lá todo machucado, cabeça partida, talhos enormes no rosto, febre alta. E quando ela vai ao pronto-socorro, ele já tinha sido transferido para o presídio, porque havia violado os princípios da liberdade condicional. Ele estava muito machucado, sem cuidados médicos, tudo inflamando. E ela me liga então nesse dia 15 pedindo de novo orações. Mas tinha algo de serenidade nela. Ela continuava a esvaziar a carroça. Ela não consegue ver o filho diante de tanta burocracia, e ela chorava ali naquela portaria, aguardando uma resposta que nunca vinha. Ela conversava com o atendente, ele mandava esperar. Um senhor mais velho, um advogado, mexia com alguns papéis ali ao lado dela e disse assim: olha como é que Deus atua nas nossas vidas, né? Esse senhor, esse advogado, se aproxima e fala com ela assim: eu escutei o que você dizia ao recepcionista e eu vou te ajudar. Vá para casa, eu vou entrar, ver o que posso fazer e te telefono. Ela disse: muito obrigada, mas eu não tenho dinheiro para pagar os seus honorários. Ele falou com ela: a única coisa que eu quero é enxugar as lágrimas do seu rosto.
Olha Jesus ali. Ela volta para o serviço. 4 horas depois, o advogado confirma que o estado do filho era grave, mas que ele tinha conseguido do juiz assistência médica para ele. Nesse ínterim, enquanto ela aguardava as notícias, ela volta para o salão de beleza, onde ela era manicure. E a proprietária do salão olhou para ela e falou assim: como que você consegue trabalhar sorrindo, tranquila, atendendo aos seus clientes com a mesma delicadeza de sempre? Como é que você consegue trabalhar aparentando essa paz e essa tranquilidade? Ela tinha acabado de esvaziar o resto da carroça. Ela falou assim: eu estou sentindo uma paz e uma tranquilidade que eu nunca tive. Naquele momento, aquela mãe continuava amando, mas carregando as próprias pedras. A do filho, ele teria que carregar. Quando eu telefonei pedindo a ela permissão para narrar a história dela numa live, ela mais uma vez me pedia perdão por ter me ocupado tantos anos com esse assunto, que a dor minha era maior. E eu falei com ela que dor não se mede. Dor não se mede. Que eu havia perdido para a morte física 2 filhos, mas que a morte dos meus filhos trazia embutida em si mesma um quê de sublimidade, um quê de libertação, um quê de compromisso assumido antes de renascer, um quê de programação reencarnatória, e que eu aceitava do fundo do meu coração a programação divina para as nossas vidas, e que eu havia aprendido a colocar minha dor aos pés de Jesus, e que a dor dela, apesar de dor não se medir, a dor dela era muito maior, pois ela perdia o filho dela para a vida, num luto que durava mais de 4 anos. Os meus lutos haviam durado muito menos. E essa palestra sobre esvaziar a carroça gerou até uma certa polêmica, as pessoas me perguntando o que é minha obrigação e o que não é. E a gente teve que desdobrar bem com os ensinamentos de André Luiz, de Emmanuel, para a gente ter a sabedoria de saber o que a gente pode fazer e o que a gente não consegue fazer, e não vale a pena afundar junto com a pessoa. Então a palestra mexeu com muita gente, inclusive comigo. Um casal de namorados assistiu junto. Quando a namorada, isso foi em janeiro, quando a namorada quis organizar uma viagem um pouco cara para o carnaval, o namorado disse: olha, infelizmente eu adoraria, mas eu não posso gastar dinheiro agora com isso, porque a minha irmã está quase no final da gravidez, ela está sozinha, está desempregada, e a minha mãe não tem condições financeiras de ajudar. E que então ele não podia se dar o luxo de uma viagem, pois ele precisava de ajudar a irmã. A namorada disse: mas nós assistimos a live de esvaziar a carroça. Ele falou: assistimos. E eu entendi que nós temos que esvaziar da tarefa que é dos outros. Minha irmã em dificuldades, meu sobrinho nascendo, é uma tarefa minha. Nós vamos esvaziar a carroça com a vida dos outros, mas a minha irmã e eu somos um. Ela faz parte da minha vida, ela é minha família. A namorada concordou, mas ficou triste, e ele veio me perguntar se era isso mesmo, se ele tinha entendido certo
E eu disse a ele: você está ajudando a sua irmã por obrigação? Ele falou: não. O problema dela é problema meu também. Eu me coloco do lado dela. Ele estava aprendendo a mergulhar nas profundezas do amor. Nada é mais difícil do que tentar amar quem não quer ser amado. Nada é mais difícil do que carregar um peso que não nos pertence. Nada é mais angustiante do que tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Embora a lei divina nos diga que devemos nos amar uns aos outros, nos ajudar, ela não diz que nós devemos interferir e fazer a tarefa que pertence ao outro. Estar com Jesus em todos os momentos da nossa vida, amar como Jesus amou, é preciso discernimento, é preciso tranquilidade, é preciso paz. Na fila dos presídios, aquela mãe começou a consolar outras mães. Ela formou um grupo no WhatsApp e levou o Evangelho de Jesus àqueles corações sofridos e continua levando até hoje, porque o filho continua preso. Ela está aprendendo a amar como Jesus amou, não é verdade? Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigada pela atenção carinhosa de vocês.